Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de reforma interior. Nós estamos aí emplacando 2024 em plenos vapores, Tá todo mundo acelerado. E é claro que isso causa uma certa perturbação interior para todos nós, E aí o Carlos hoje vai conversar conosco a respeito da rotina, ansiedade como fatores de perturbação. É claro que a gente gosta de lembrar que é um estudo construído, quem quiser participar fique à vontade, levanta a mão, a gente faz algumas inserções e vamos construindo um conhecimento, e assim é o objetivo da reforma íntima, Aprender juntos, em grupo. É muito mais fácil, coletivamente. Convidando o pessoal para os nossos outros trabalhos presenciais. Segunda-feira, às 8 horas, nós temos palestra aqui no salão, também transmitido simultaneamente para os nossos amigos da internet. Na terça-feira nós temos o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, começa às 7h30, E aqui é só presencial. Depois, na quarta-feira, Reforma Íntima, também transmitido. Na quinta-feira nós temos Livro dos Médiuns e amanhã, especialmente, nós não teremos o estudo do Livro dos Médiuns de forma virtual, porque amanhã é estreia do filme Mensageiros 2 no Cinear. E nós tivemos uma promoção do cinema, o cinema entrou em contato conosco, nós fizemos um grupo e conseguimos arrebanhar bastante gente para poder ir nessa estreia. Então amanhã o Neto vai estar em peso lá no cinema às 7 horas para a estreia do filme Mensageiros. Quem não conseguiu, quiser participar, a sessão é às 7 horas lá no cinema do Parque da Cidade. E aí fica a dica para quem quiser assistir mais uma obra dentro da doutrina espírita, que é a continuação do nosso Lar 1, que fala do livro dos Mensageiros. E continuando, no sábado nós temos aqui no salão o Evangelho em Prosa, e lá dentro, às 3 horas da tarde, e lá dentro nós trabalhamos com as crianças a evangelização infantil. E às 4h30 a mocidade trabalha também doutrina espírita aqui no salão. Mas então ainda estão de recesso. A partir de fevereiro deve voltar, Então tem trabalho para todo mundo, fiquem à vontade para conhecer, para participar e para virem prestigiar a doutrina. Vamos fazer a nossa leiturinha e depois a gente faz uma prece para a gente começar os trabalhos da noite. Você quer falar? Vamos lá. Livro Coragem, psicografia do Chico, ditado por espíritos diversos. Essa leitura hoje é do Espírito Emmanuel. Eu achei ela grande, aí fui procurar outras, mas parecia que nenhuma era boa. Aí eu falei, como eu abri aleatório foi essa, vamos a essa mesmo. Chama-se Na Hora da Caridade. Não te furtarás ao serviço de emenda e nem recusarás as constrangedoras obrigações de restaurar a realidade, mas unge o coração de brandura para corrigir abençoando e orientar construindo. A dificuldade do próximo é intimação à beneficência. No entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá, para que se ele não amargue a boca de quem o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensino que se ministra para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considera igualmente aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Coteja as tuas oportunidades com as deles. Quanto atravessaram a infância sem a refeição de horário certo e quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas. Quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizados às tarefas do sacrifício, e quantos outros cresceram em antros de sombra sob as hipnoses da viciação e do crime. Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio de retidão lhes aflorava na consciência, e
quantos foram colhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram a resvaladouros fatais. Soma as tuas facilidades, revisa as bênçãos que usufrui, enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te coroam os dias e socorre aos companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno, ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos, semelhante às dolorosas tarefas da cirurgia. Muito bem. Uma leitura sobre como precisamos ser tolerantes, né? Porque o outro é um espírito e caminha assim como nós, com coisas boas, coisas ruins, né? Defeitos e qualidades. Vamos fazer a nossa oração? Então vamos. Quem sentir à vontade, feche os seus olhos, não por uma obrigação, nem como um ritual, mas porque esse momento é importante. Esse fechar os olhos é um símbolo do que estamos fazendo aqui agora. Fechando os olhos espirituais para tudo aquilo que é do mundo e que muitas vezes nos prende ao homem velho e abrindo o nosso olhar espiritual àquilo que é de Deus. As coisas que não passam, as coisas que são eternas, a verdade divina que brilha para todos nós e que nos brinda através da doutrina espírita com conhecimento, esperança e consolo. Que nós hoje tenhamos uma noite de conhecimento, uma noite de reflexão, que os bons espíritos que amparam os trabalhos do nosso núcleo de fraternidade e amor também estejam conosco, dando a cada um o alimento necessário para a sua alma. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Que assim seja. Boa noite. Vamos conversar sobre rotina, ansiedade e perturbação. Será que a ansiedade e a rotina têm sido fator de perturbação para a evolução da humanidade? Já pararam para pensar nisso? Não? Quem? Vou balançar a cabeça para conversar com você. Então, se não parar, hoje é o dia. Né? Vamos parar e pensar. Rotina é uma coisa boa ou não? Eu acho que é boa. Acho que é boa. Eu também gosto. Você vai da rotina? Eu gosto. Quando sai da rotina, eu fico louca. Então, é sobre essa loucura que tem a ver com a perturbação. No primeiro momento, a rotina é boa, né? Porque nós precisamos repetir comportamentos até fixá-los. É assim que a gente começa a pensar em todo o processo humano, né? De formação até da consciência, de formação até da massa encefálica. À medida que você foi repetindo o comportamento, foi formando, né? O encéfalo, registrando esse comportamento, e a gente foi aprendendo a fazer o que hoje a gente faz muitas vezes facilmente. Né? Então a gente faz, né? Vamos aprender a cozinhar. Você aprende a fazer um arroz, aprende a fazer um feijão e aprende a fritar um ovo. Você fica contente, olha, assim que faz arroz, feijão e ovo. Aí no outro dia, fazer arroz, feijão e ovo, usando, né, todo aquele mesmo processo. Pronto, já aprendi a fazer arroz, feijão e ovo. Só que num outro momento eu também continuo fazendo arroz, feijão e ovo. O que vai acontecer com essa rotina? O ovo vai ficar melhor? Se eu mudar a forma de fazer o ovo. Né? Mas a rotina geralmente é repetitiva, então ela leva ao tédio. Né? Porque é o que muita gente fala hoje, né? Ah, minha vida não muda. Mas você mudou a forma de viver essa vida? A rotina Oi? não permite novas possibilidades.
Porque a gente Ela não sai engessa, dela. Oi? Ela engessa. Ela engessa ou nós nos engessamos nela? Nós nos engessamos nela, porque assim, a rotina é importante, ela é essencial para a vida das pessoas, mas a gente tem que ter flexibilidade. Você não pode ficar rígido dentro de uma rotina. Repetindo sempre a mesma coisa. Exatamente. Carlos, e é interessante como a gente não percebe como esse engessamento rouba os nossos momentos. E nos perturba. Hoje eu tive uma vivência que eu estava uma viagem programada para amanhã e sexta. E aí, de repente, meu marido me liga e fala, o meu horário de serviço mudou. Sexta a gente vai ter que voltar mais cedo. Eu já fiquei assim, então não vou fazer nada. Mas por quê? Porque eu não quero fazer nada? Não, porque eu tenho dificuldade de lidar com essa quebra de rotina. E aí, se a gente não se policiar, a gente perde as oportunidades, porque a gente não quer flexibilizar. E aí é 880. Eu não quero que perca a rotina, então eu não quero nada. Mas aí quebrou a rotina ou a programação? Não. Sim, mas que era uma rotina que eu tinha programado, né, pra Porque a acontecer. rotina é o todo dia, né? Isso aí foi uma viagem, uma coisa dessa. Todo dia assim. E a ansiedade? Como que anda a sua ansiedade? Já parou para pensar por que tanta ansiedade? A ver qual psicólogo quer falar sobre isso? Fique à vontade, porque é muita coisa. É o mal do século, gente. Então quem vai conversar conosco é Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco. Ela escreveu 16 livros chamados A Série Psicológica de Joana. E ela estudou. Você estudou quantos anos para ser psicóloga? Sim. 5? Mais alguns outros depois. Chega a 10? Uns 10. Então, Joana de Ângeles estudou 50 anos Nossa. para poder orientar Jung. Você olha o nível. Né? Isso porque quando ela, em outra encarnação, né? Ela já tinha sido a freira, né? Que mais estudou. Então nós temos aí um respaldo muito bom para falar de psicologia, que ela associou psicologia com o espiritismo. Então o que eu trouxer aqui nos slides, né? Eu tirei desse livro, é o segundo livro, O Homem Integral. Né? Que o objetivo nosso é nos tornarmos homem, né? No sentido de ser humano, integral. Integrando o moral, né, com o intelectual, o espiritual, o emocional, tudo. É Jesus é o homem integral. Né? Então eu vou ler aqui o que ela fala sobre o livro, no seu prefácio. Olha, na presente obra fazemos um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica, procurando oferecer terapias de fácil aplicação, fundamentadas na análise do homem à luz do Evangelho e do Espiritismo, de forma a auxiliá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional. Então nós temos um grupo de estudo aqui na casa, estamos no primeiro livro, e é interessante que a gente vai estudando Joana, algumas coisas de psicologia, e se estudando também, né? Sempre percebendo o Espiritismo e a psicologia. Então, o que ela diz sobre o mundo atual? A ciência, com toda a sua descoberta, não conseguiu harmonizar o homem belicoso, aquele que gosta de guerra, e insatisfeito, que se deixa dominar pelo materialismo utilitarista. Possuir, dominar e gozar, por um momento, são a meta a que se atira desarvorado. O que vocês acham dessa afirmação de Joana? Concordam? Discordam? Isso ela falou em que ano? 90. 30 anos. 30 anos. Né? E está falando conosco. Porque às vezes a gente fala assim, o homem realmente está assim, assado, mas eu estou nesse mundo. Eu sou esse homem que ela está falando. Né? Eu não conseguia, eu ainda sou belicoso. Eu faço guerra. Não essa guerra que a gente está vendo na televisão. Mas quantas pessoas eu já matei na minha mente, ou matei um sonho, né? Ou não quis que a ideia dela prevalecesse, sim a minha. Até que ponto eu não sou belicoso também? Estamos satisfeitos com a vida? Pensemos, né? Todos os momentos e todos os dias. Somos dominados pelo materialismo utilitarista. Eu só valorizo aquilo que tem utilidade, incluindo as pessoas. Só vou fazer amizade com você se você tiver alguma coisa para me oferecer. Né?
Isso que aposentado não faz mais amizade, porque as pessoas ficam, né? Qual que é essa profissão? Nenhum, então você não é nada. Aí evidencia isso do dia. As pessoas fazem isso com a gente. O aposentado murcha a pessoa. Nossa, joga fora. Falar a idade, então, joga mais fora. Então você vai se desvalorizando. Gostamos de possuir? Sim. Dominar? Gostoso de dominar. Né? Matar barata é uma beleza, dominou ali a barata. Né? Para até estalo. Sente prazer. E gozar a vida em todos os instantes. Né? A gente vê aí pessoas todas endividadas, mas eu tenho que ir para a praia, eu tenho que distrair, eu tenho que colocar o celular, eu tenho que. Né? Então ela, né? E aí faz aquela prestação lá de 60 vezes, várias prestações, e fica mais endividado porque não faz nenhum tipo de renúncia, porque ela precisa ter prazer. Né? E esse prazer muitas vezes é por um momento. E essa tem sido a meta do homem atual. Ou não. Aqui pode discordar, né? Aqui vai discordar de Joana, né? Eu fiquei pensando, Carlos, porque aí fala, né? Você perguntou assim, a gente está satisfeito a todos os momentos, né? E nos faz refletir, porque não sei, o movimento é importante, mas acaba revelando que a gente não está satisfeito. A gente, como se estivesse buscando, né, esse movimento de ver a beleza nas pequenas coisas, é porque a gente está insatisfeito. Se a gente estivesse satisfeito, a gente já estava enxergando o que tem de belo nas pequenas coisas. Mas como a gente ainda é muito insatisfeito com tudo que a gente recebe, né, a gente tem que se esforçar para achar que tá bom, para aproveitar, né, para realmente viver aquele momento, né, com presença. Esse dia eu estava assistindo uma palestra, né, um estudo das pessoas que estudam voando, o psicólogo falando que a gente tem uma sensação de incompletude, de vazio, e quer preencher esse vazio com prazer. Por isso que vai para as drogas, né, porque o momento de satisfação, e o vazio é o vazio espiritual. Então, ao invés de preencher o vazio espiritual, a gente quer preencher com mais matéria. Né? Aí escolhe os meios que estão aí, ó. Venha para cá, que aqui é prazer garantir o seu dinheiro de volta. Né? E você entra. Não é? E eu uma acho, furada. Acho interessante a gente falar sobre isso. O pessoal não fica sem carnaval, né? Não tem dinheiro para nada, mas vem o carnaval, eu vou comprar minha fantasia, vou pular 4 dias, né? Porque eu tenho que ter prazer. Tira o carnaval do brasileiro para ver. Ele vai para as ruas, faz manifesto. Acho interessante falar sobre isso, porque quando você fala, né, o espiritual, a gente não está se referindo a uma religião, Não. a estar num templo, mas é esse abrangente. Espiritualidade. É essa espiritualidade que a gente renega muitas vezes. E é a nossa natureza. Mesmo Nós sendo somos espírito. de natureza espiritual. Mesmo sendo espírito. Né? Como renegar uma parte de nós. Você já vi espírito falando assim, nessa hora até esqueci que era espírito, até fiz tal coisa. Então a gente lembra. Normal esquecer. Psicosfera, o que significa? É um termo espírito. Né? Nós estudamos na escola, né, que tem a atmosfera, né, um conjunto de gás em volta do planeta, hidrosfera, conjunto de água. A psicosfera é um conjunto de pensamentos, né, psique, mente, ou alma. Né? Então, nós temos uma esfera de pensamentos no ar em torno do planeta, que nós contribuímos com o nosso pensamento e nos alimentamos como nós respiramos do ar dessa atmosfera. Utilizamos a água da hidrosfera e os pensamentos da psicosfera. Como anda a psicosfera do planeta? Um temor asfixiante no ar, né? E no íntimo do homem, indiferença. Ele não está ligando mais para a ordem, valores éticos, existência corporal. Será que a pessoa que abandona o celular e quer ficar numa situação de rua, ela está ligando para a sua existência corporal? Né? Vivendo como animal, dormindo em qualquer lugar, se alimentando do lixo? Né? Às vezes até por um prazer momentâneo que ela foi buscar. Desumaniza-se o indivíduo, né? E aí causa um pavor que vai gerar, né, o pavor ou ser indiferente a ele. E isso vai gerar distúrbio de comportamento, aumentando o que o governo de forma exagerada, lá em 1990.
Eles se passaram 34 anos e parece que é totalmente atual. Porque os livros espíritas são clássicos, né? O clássico é aquilo que está sempre atual. Então, a Joana é para a nossa reflexão. Não pensar no outro, mas em nós, né? Como é que anda o meu medo, principalmente depois da pandemia? Muita gente aí com síndrome do pânico, que não saiu mais de casa, que não voltou ao centro. Está com medo do quê? O que ela está pegando do ar que está causando esse medo todo? Né? Como é que andam os valores? O que é um valor para mim hoje? O trabalho é um valor, a honestidade é um valor, né? A espiritualidade é um valor. O valor é aquilo que realmente, né, eu coloco todas as minhas energias. Vivo por ele, morro por ele. Como é que anda? Que valor que eu estou passando para os filhos? Como exemplo, não te falar. Né? Antigamente tinha aula de moral cívica, mas era só teoria. Para fazer isso, mas na prática nem quem estava falando não tinha moral para falar. E aí o que Joana nos orienta é encontrarmos a nós mesmos. Quem sou eu? Né? De verdade. Na hora que achar, não precisa contar para ninguém, mas pelo menos para a gente. Né? Quem sou eu? Aliás, terapia é para isso, né? Para a pessoa ser ajudada a olhar para si mesma. Como é que foi? Eu ouvi um videozinho hoje no WhatsApp que eu achei bem interessante. Eu não dei muita paciência para assistir vídeo não, mas acabei pegando ali, vendo o videozinho, parecia um rapaz esbarrando o outro com uma xícara de café e de repente aquele café derramou no pires, assim, e ele perguntou assim, por que vocês acham que eu derramei o café? Né? Aí alguns poderiam dizer porque alguém me esbarrou. Né? Ele disse, não, derramei café porque estava cheio de café. Se tivesse chá, seria chá. A mesma coisa acontece conosco. Quando alguém mexe com a gente, nos tira do equilíbrio, do prumo, a gente derrama aquele que está dentro da gente. A nossa reação, né? Eu achei uma reflexão tão interessante, tão simples da pessoa parar para pensar e realmente, porque falar assim, o outro que me tirou a paciência, né? O outro me tira da paciência, tira a paciência, né? O outro me irrita, né? Então tudo isso está dentro dela, não é culpa do outro, não é o outro, né? E a gente vê dessa coisa de se conhecer, saber o que tem dentro, né? Porque tem muita coisa que a gente está escondendo debaixo do tapete e a gente tem medo de sombra, mostrar né? até pra gente mesmo, né? Tem que iluminar a nossa sombra. Exato. Ela fala muito sobre isso. Por isso que o filósofo existencialista Sartre falava o inferno são todos. Uma frase dele. Porque a gente sempre culpa alguém. Isso aí é cultural, né? Lembra do bode expiatório lá dos judeus? Né? Jesus foi o carneiro, o cordeiro expiatório. Mas no mesmo processo. Então veja, uma imediata, urgente reação emocional, cultural, religiosa, psicológica surge. E o homem voltará a identificar-se consigo mesmo. Quem sou eu? Eu verdadeiro, não o ego que eu estou mostrando para ser aceito no grupo. Buscar valores, olha a palavra-chave, que lhe dormem soterrados no íntimo, é a razão de sua existência corporal no momento. Para quem não tinha sentido na vida, ela está falando. O que a gente veio fazer aqui? Isso aqui é o questionamento que todos nós fazemos. O que eu vim? Por que existe o ser humano? Né? Por que Deus criou o ser humano? Pergunta isso o tempo inteiro. A resposta é para aprender. É um aprendizado. Né? Porque você sai dessa criação, dá toda uma volta de muitas vidas e volta para essa criação. O que você fez nesse ciclo? Aprendeu. Vivenciou na matéria para o espírito aprender tudo. Né? Por isso que uma encarnação só não dá tempo. Jesus sabe tudo. Né? Ele aprendeu tudo. Então, buscar esses valores dentro de mim. Por quê?
Se está escrito no Evangelho que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e João falou que Deus é amor, o que é que nós somos? Vanderlei? Amor. Amor. Então o maior valor que há em nós é o amor. Só que ele está dormente, soterrado, né? Então precisamos cavar com o uso da razão nas existências corporais, ele sai. Quando sair, de verdade, não é esse morro para cá e para lá que as pessoas hoje criaram, não. É da boca para fora. É aquele que sai. Né? E uma vez que saia, ele não volta. Então você não consegue ser outra coisa, a não ser aquele que doa, como Francisco de Assis, como Francisco Cândido Xavier, Francisco de Paula Vitor, né? Todos os Franciscos aí que fizeram o bem. Os santos, né? Por que existem santos? Porque santificaram a sua vida, tirando o amor para dar. Porque amor é aquele que só dá, não quer nada em troca. Muito obrigado já é troca. Um olhar do outro já é troca. Só dele, mas espontaneamente. Isso aí a gente vai chegar. Por enquanto a gente pode até forçar aqui e ali, para já sentir uma coisa boa. Mas um dia, esse vai ser o prazer perene dos santos, do Espírito Superior. Estamos caminhando para isso. Quando vamos chegar? Sem pressa. Tem a eternidade pela frente. Mas que vamos chegar, vamos. Jesus chegou. Por que nós não chegaremos? Ou não chegaremos? Fala, Jade. Tipo assim, você sempre fala que o amor ele é a base de tudo. É normal o ser humano ele amar, querendo ser amado em troca, né? Nesse nível que nós estamos, nós podemos falar que é normal. Mas é certo? Aí é que está, o certo é sempre em cima de um padrão. Qual é o nosso padrão? Jesus. Jesus amou querendo o que em troca? A cruz. Que é o que nós demos para ele em troca. E mesmo assim ele continua amando. Esse é o grande exemplo. Por mais de tantos outros, né? Paulo de Tarso, e todos aqueles que foram queimados, né? Açoitados, né? Abandonados. Foi isso que eles receberam para amar. Por isso que a gente quer um retorno. O retorno é ser amado. Aí a gente é mais carente do que aquele que ama. A gente quer preencher o vazio. Porque a gente acha que está vazio. A gente ainda não descobriu esse amor interno. Tem que descobrir. É para dentro. É voltar-se para dentro. Né? O Marlon Reik, o psicólogo lá de Curitiba, ele, na pandemia, ele fez um programa chamado Vai para Dentro. Ele fala dessa descoberta. Né? Então ele fala, né? Você vai descobrir sua inveja. Né? A gente fala que não tem. Até introjetar. E aí as pessoas perguntavam para ele, e aí, mano? E depois que eu descobri, o que eu faço? Ele falava assim, nada. Você só vai descobrir quem é Jesus. Conhecer. Você tem que se conhecer. E é um trabalho de tão grande boa vontade, porque se a gente for analisar com muita sinceridade, a gente sabe muito bem que tipo de espírito a gente é. Né? A gente tem uma característica assim, a gente fala, né? Isso não é meu, isso aí eu não faria isso, ou eu faria isso, tal. Então a gente tem uma noção do que eu sou. Eu não sei aquilo que está, como você disse, o que está enterrado lá dentro, as minhas grandes qualidades ou os meus grandes defeitos. E aí vem a vontade de entrar realmente dentro de mim e descobrir, para simplesmente me entender. E a partir daí começar a evoluir. E aí eu entendo também quando a colega fala que quando eu amo e quero ser amado, é a questão do que o amor precisa ser compartilhado. O amor precisa ser vivenciado no coletivo. E aí a gente cai aqui nos estudos de sábado, a gente falou aqui, né, do amar-se a si, né, porque a gente falou do valor moral, né, e a gente falou do amor no sentido de que os dois maiores mandamentos do Evangelho, né, amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo, para que a gente possa amar o outro, para que a gente possa ser algo útil ao outro, porque o servir, ele está no sentido de trazer o consentimento da paz, da satisfação, isso é a evolução, né? Sim. E aí, em certos graus, esse amor ele vai crescendo. Ele chega a crescer tanto,
que quando ele chega nesse valor divinal, eu já não me importo se o outro me ama. Então nós chegamos, né, quer dizer, o meu servir é indiferente. Eu não sirvo porque o outro serve, eu sirvo porque eu sinto necessidade de servir. Mas até isso acontecer, Né? é um É um processo processo. necessário. Muitos já estão fazendo, né? Hoje eu fico Sim. vendo assim, quantas pessoas se dão numa casa espírita, numa igreja evangélica, numa igreja católica, dentro daquele trabalho que se acredita, dentro daquilo que se conquista, né? Até mesmo dentro de casa, né? Quantas vezes a gente assim, vamos falar assim, né? Popularmente, se engole um sapo porque você sabe que dali para lá não vale a pena. Passar dessa linha não é algo legal. Né? Então, ou seja, já é uma compreensão do sentido de amar o próximo. Né? E assim vai. Se existem, segundo o Espiritismo, vários graus de mundos habitados e nós estamos nesse, é porque somos iguais uns aos outros. Então, tudo que acontece no mundo, nesse mundo que conhecemos, está em mim. Ou eu faço, ou eu tenho vontade, ou já fiz. Né? Então, todo o mal do mundo eu tenho capacidade de fazer. Todo o bem do mundo também. Né? Então, eu posso ser um Hitler ou uma Madre Teresa. Depende só da vontade. Porque os dois saem de mim. Aí você na me hora que lembra eu aquele símbolozinho do Yin e Yang. Né? Os peixinhos, né? Exatamente. Né? O equilíbrio, né? O Yin tem uma filosofia, né? Uma que ainda estava assistindo a palestra do Cana, ele é responsável pelo taoísmo em São Paulo, né? Cana Longa, sobre ele falava sobre isso, né? Tudo é equilíbrio, tudo é dual. Né? E ela falou que é harmonizar, né? Não adianta ser só espiritual, não adianta ser só material, você tem que harmonizar a matéria também, você não tem como não viver na matéria, estamos na matéria, mas harmonizar com o espiritual. E aquela pessoa também, o tempo todo na igreja, rezando, tem distúrbio, tem transtorno. Ela está fugindo de alguma coisa, mesmo no centro espírita. Né? Você tem sua casa, você tem sua família, tem coisa para cuidar, você tem seu trabalho. Né? O Divaldo mesmo, ele trabalhou até aposentar. E ele fazia duas coisas, Chico Xavier. Trabalhava o dia inteiro, à noite ia para o centro. Ninguém pediu para ele não trabalhar e ficar cuidando só do centro. Né? Ele viveu a matéria também, que fala. É interessante que nós temos o lado sombra, né? E a gente fazer de conta que ele não existe, né? Entrei na casa espírita, entrei na doutrina espírita, daqui para frente eu sou perfeito. Não existe isso. E às vezes tem pessoas que até abandonam o templo espírita, o católico, o evangélico, porque quer que o outro seja o exemplo de perfeição. Só que ninguém aqui está na condição de ser exemplo para ninguém ainda. Está todo mundo numa luta, né, de transformação. Só de estar na casa espírita já é um processo de mudança, já é um desejo, pelo menos, de mudança. Né? Mas isso não quer dizer que a pessoa já superou todas as suas inferioridades, né? E a gente traz muitas coisas que estão nos porões das nossas almas, né? De muitas e muitas encarnações, né? A gente vê, por exemplo, não é o alcoólatra que fala, gente? O adicto. O adicto, né? Às vezes hoje ele está lutando para se libertar daquele vício, mas que já vem de muitas e muitas encarnações. Sim. Vai que ele acordou. Então, se ele conseguir nessa encarnação se Diminuir reerguer, a dose, mesmo já que ele tá caia de novo, se reerga, já é um processo de transformação que às vezes já vem vindo desde lá de trás essa luta, né? Por isso que nós não podemos julgar ninguém, porque seria como pegar um livro, abrir o livro assim, né? Ou acaso, e ler só uma página e querer dizer que aquele livro ali não presta, né? Só que a gente não sabe o que aconteceu antes e nem sabe o que vai acontecer depois. Então Jesus já olhava a criatura e ele viu o futuro daquela criatura, né? Ele viu um anjo potencial em cada um de nós. E isso é o amor que faz isso, né? Por exemplo, uma mãe às vezes olha para o filho, chama atenção, briga, mas não fica com ódio do filho, porque
porque ele está fazendo coisa errada, porque ele sabe que é uma criança, ele está em processo de aprendizado. Então, quando nós amarmos realmente com essa pureza de coração, a gente vai ver o outro e falar assim, nossa, coitado, né? Está em processo de É aprendizado. mais ignorância do que maldade, né? Então, Porque a importância do conhecimento de alarga, né, nossa mente, para a gente enxergar mais e poder se conhecer. e a gente só modifica aquilo que a gente identifica, né, gente? Né? Enquanto a E gente se identifica, achar todo mundo vai necessário, junto, que às vezes tá bom, vai na onda, né? tá bom para mim. Enquanto não doer, Bendita, incomodou, bendita tá tudo dor. bem. Né? Dentro do que você está falando, a gente tem que pensar, eu venho ao centro, algum tempo religioso, por mim ou pelo outro? Né? Exato. Porque às vezes acontece isso, né? Por causa do comportamento do outro, eu saio do centro. Né? Você estava lá por causa do outro, por causa do padre, por causa do pastor, por causa do líder Não vai ficar em lugar nenhum, né? ninguém, porque não adianta. Querer achar defeito, todo mundo tem. Né? A brincadeira boa é achar qualidade. Né? Achar pepita no meio do cascalho. Né? Porque defeito tem. Olhou, você já viu uma lista. A rotina. Houve uma notória transformação social desde o século XIX para cá. Eu estava pensando, século XIX, a grande descoberta aconteceram lá. Então, praticamente, o mundo começa no século XIX. Para trás, né, a gente assiste os filmes, que tristeza que era a vida, que difícil que era, né, para a mulher, principalmente. Tudo muito difícil. Aí a gente está vendo aqui no século XX, chegou a luz elétrica, olha que maravilha. E com a luz chegou o cinema, e com o cinema a gente vai poder ir amanhã assistir o filme Nosso Lar 2. Né? Se não tivesse acontecido isso, carro, automóvel, né? Tantas coisas, né? Começaram as máquinas, e aí a vida foi ficando mais tranquila. Antibiótico, né? Descoberto do antibiótico salvou tantas vidas, e tem, né? Hoje nem tanto, porque as pessoas não estão sabendo usar o próprio antibiótico, mas que foi uma revolução, foi. Anestésico, Tem anestesia é outra coisa também, que eu peço muita luz para quem criou anestesia, porque antes era sem anestesia. Então, a ciência aliada à tecnologia, uma radical mudança nos hábitos. À medida que a ciência foi avançando, o conhecimento, o comportamento foi mudando. A ciência em constante progresso, nem sempre acompanhada do desenvolvimento ético e espiritual, conduz o homem ao próprio aniquilamento. Olha como está atual. A gente abusa dessa descoberta. E nesse abuso há um prejuízo. E uma outra coisa também que eu acho, a ciência evoluiu, tudo apareceu, mas será que quem conduz aquilo que a ciência trouxe evoluiu igual a ela? Ou está igual aquele outro cara que estava naquela charrete lá naquele século para trás? Será que o pensamento dele ainda é o mesmo? Ele está, mas ou seja, hoje antigamente era uma charrete, hoje é uma nave, é um avião, e aí? Será que o sentimento, né, essa pessoa, mas aí que a gente... Movimento moral, ético moral, e espiritual. Aí a gente volta lá naquele slide, né? Pensamento materialista utilitarista. Você não serve para mim, se você não pensa como eu vou te eliminar. Outra coisa que a gente vê muito é com a questão da natureza, né? Nós olhamos para os recursos naturais como utilitarismo. Por isso que nós não cuidamos como deveríamos. Porque ela tem um valor utilitário. Até faltar. Aliás, já está faltando, né? Então, assim, então, esses países aí que tem há uma discussão científica falando sobre a decolonização no sentido ambiental. Nós temos que sair desse pensamento utilitarista natural, porque ela não cabe mais a esse modo de agir com a natureza é suicídio. Tem uma linha que fala. E aí os grandes líderes têm um papel, né, de fazer com que isso aconteça. E quem é que está chegando no poder? Com que valor? A questão é essa. Ele conseguiu a chance de liderar, mas com que valor? Eu não iria tão longe dos grandes líderes. Eu não iria.
Eu falo as Eu fico lideranças, fora de né? casa, na Eu falo as reciclagem do lideranças. lixo, Sim. sabe, né? Nas coisas pequenas que nós podemos fazer dentro de casa e não fazemos. Que a reciclagem do lixo é o mínimo. Mas eu vou te dizer uma E ninguém coisa, faz é como essa faz. política que faz ser utilitarista. Porque a questão não é unitária, é coletiva. Então, mas se eu Mas fizer não minha é, parte... mas assim, se você for ver os estudos hoje científicos, o que se recicla hoje não é nada para ajudar Não, sim, foi só nada. um exemplo. É só Não. um exemplo. Eu não jogar papel de bala na janela do carro. São coisas pequenas que todo mundo, são movimentos pequenos, que todo mundo faz o tempo todo, porque não está nem aí para a humanidade, para o todo, para o coletivo. A Agenda 2030. Se você pegar a Agenda 2030, é o que foi a ECO 1991. Em 1991 nós não tínhamos os problemas que nós temos hoje, há 30 anos depois. Mas as ações sociais e ecológicas são as mesmas, que não funcionam. E aí a gente vê o tamanho do problema. E aí você entra na questão governamental. Essa questão do dia a dia é aquela frase, né? Todo mundo faz, por que eu vou ser diferente? A gente não quer pagar o preço de ser diferente. Né? Você vai sair catando papel no chão, todo mundo vai rir, vai apontar o dedo, a gente não quer passar por isso. Aí faz igual todo mundo, mas a voz do povo é a voz de Deus, a maioria está sempre certa, por isso colocar na nossa cabeça, a gente tem que pensar isso. Né? Por isso que o psicólogo Pierre Weil criou um termo chamado normose, que é até um livro, né, onde ele fala do estado normótico doentio da sociedade. Todo mundo quer entrar nessa normose para não ser diferente. E é o diferente como Jesus que estava certo. Sabe uma coisa que eu estou vendo muito de uns tempos pra cá? É que tem muita gente muito influente zombando muito da imagem de Jesus Cristo. Nesses últimos meses, mais tem cantor muito famoso usando a imagem de Jesus na cruz, ou principalmente usando a imagem de Satanás como simplesmente uma brincadeira. E eu fico muito preocupada com isso. De novo, valor. Né? Que valor que ele tem de espiritualidade, de respeito. Respeito é um valor que muitas vezes nós estamos, né, dançando mão dele. Então não é porque eu não acredito, né, que eu vou zombar daquele que acredita em qualquer religião, em qualquer comportamento. Né? Como ele falou, que esse comportamento está dentro de mim mesmo. Então eu estou fugindo do quê? Estou querendo mostrar o quê? Estou querendo agredir quem? Com esse comportamento. Autodescobrimento. Às vezes eu fico pensando que, por causa dessas pessoas, muitas pessoas vão acabar sofrendo pelas escolhas delas. Sim. Agora o sofrimento é para fazer acordar. Se nem com o sofrimento não acordar, vai doer um pouquinho mais. Mas em todos, por causa de todo mundo vai pagar por causa de um grupo de pessoas? Se eu aderir a esse grupo é porque eu penso como ele. Mas você vê que toda atitude, ela tem um raio de ação, né? Você vê, eu faço uma coisa ruim, pensando, eu sou dona da minha vida, tenho livre-arbítrio e vou fazê-lo. Só que vai atingir minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família. Então, aquela atitude que eu fui responsável, pensando que só vai atingir a minha, atinge meu serviço, minha profissão. Então, ela tem um raio de Olha o suicida. sabe? É muito, por isso a responsabilidade. Quantas pessoas ele atinge? Mas, Achando que eu ele estou estaria tirando a minha vida. resolvendo Né? a situação. Meu problema. Então, qualquer ação, ela tem Ela um raio de ação grau muito grande. reverbera, né? O suicida mata uma família. Mas nós estamos E todos estavam vivendo, ligados a ele. nós estamos vivendo aquela vibração. Nós estamos vendo qual que é a vibração que está sendo vencida. A da paz ou a da guerra? Né? Vamos para falar simples aqui para a gente entender. Né? É a da paz ou é a da guerra? Né? É a do amor ou é a do ódio? E aí a gente começa, tem que ver o quanto a gente tem que trabalhar Em nós. enquanto... Não, porque quando a gente trabalha para nós, automaticamente eu vou conseguir alcançar o outro. Sim, é isso. Então, eu falo aqui, eu fiz um exemplo uma vez aqui. Eu tinha uma sala que tinha um problema de os alunos deixavam a sala suja. A pessoa chegava lá, xingava, professor, você vai sair aqui, você tem que mandar limpar essa sala, não aguento mais. O que eu fiz um dia? Peguei a vassoura, os meus dias de aula, última aula,
mandava chamava a vassoura lá, chama para mim a vassoura, pega lá a vassoura para mim. Um mês depois perguntava, professor, por que você perde a vassoura e a gente vai embora, você fica aqui para eu limpar e para ninguém xingar? Pergunta se os alunos, quando descobriram isso, deixaram a sala suja. Nossa, vamos fazer isso como, professor? Vai gravar. Então, ou seja, o exemplo. Entendeu? Então, eu mudei a forma de agir, eu mudei a forma de ver, as coisas aconteceram naturalmente. A gente é sempre exemplo para o outro. A gente mais Todos ensina nos com lembram. exemplo do que com conselho. Sim. O conselho muitas vezes não funciona. Mas o exemplo, ele parece que é um Exemplo imã, arrasta. né? É uma coisa que vai Arrasta. chamando, né? É A assim. gente é mais do que faz do que o que fala. O falar que o papagaio fala. Vai fazer é só quem tem coragem. Né? Pelo exemplo, se precisar, use palavras. É, igual evangelizar, né? Até ficar falando de evangelho, decorando o Novo Testamento e não dá bom dia para o outro na rua. Irmão é só dentro da igreja, saiu, não é nem por né? Então, ela fala dessa rotina que muitas vezes nós não sabemos estabelecer metas para sair um pouco dela. A visão é curta. Né? Põe aquela meta que eu sei que eu vou conquistar, ou medo de ousar. Então, metas pequenas, né, que conquista com facilidade, então não tem esforço, né, e não tem aprendizado, só vou fazer o que eu já sei. Né? Então, cadê o aprendizado novo? A gente tem que todo dia ou todo ano aprender alguma coisa nova. Né? Criar esse hábito, né? O que eu aprendi de novo né? Essa semana ou esse ano, vai anotando uma palavra nova, um conceito novo, uma pessoa nova, uma cidade nova, um país. Já vi que a nossa vida tem algumas novidades, né? Senão fica mesmo o tédio, aí a gente quer suicidar, porque não acontece nada na minha vida. Será que não? Já prestou atenção? Realmente não acontece nada, nada? Né? Então, essa existência rotineira e neurotizante, segundo Joana, culmina com uma tarde de entusiasmo de viver, os estímulos para enfrentar desafios novos. Né? Quando é que a gente mais fica agitado, né, professor, numa sala de aula para o aluno? É quando o professor coloca no quadro, problema, na matemática. Vamos resolver essa equação. Aí você, nossa, e agora? Você tem que fazer várias sinapses ali para poder resolver. Aí depois você resolve, que satisfação, eu já sei resolver uma equação do segundo grau. Achei que você ia falar assim, quando você fica agitado. Eu falei, nossa, quando eu falo assim, vamos lá fora, porque a aula lá fora hoje. Ai, fico agitado porque eu não você fala assim, né? hoje é prova. Né? Todos os neurotransmissores entram em ação. Então veja que a vida, né, quando é que mais, o que a gente mais lembra da nossa vida? Né? Os problemas que nós passamos no ano passado, né? O que marca? Porque nesse momento você saiu da rotina. Né? Você teve que levar alguém para o hospital, né? Você perdeu um emprego, você perdeu uma viagem, então você tem que... Tudo isso, Mas acho né? que mesmo coisas boas também, que Sim. é a rotina, né? Isso é uma situação, quando a gente passa, difícil, mas tem momentos prazerosos, bons que também marcam, né? É o que a gente chama de flexibilidade psicológica, né? Quanto mais eu tenho, mais eu experimento, mais eu ouso, mais forte eu fico e mais motivado também. É o experimentar, né? O movimento. Que é o que leva ao aprendizado. Né? Exatamente. Não, porque a rotina é fazer o que a gente já sabe. Exatamente. Sabe o que eu enxergo dessa situação? Eu enxergo que eu estou nesse processo, né? Sou um pouco controladora, bastante. E antes eu programava Pouco controladora, bastante. Isso é conhecer a sombra. É, Você dominou a sombra E agora. assim, Ela já sabe o quanto é ansiosa, porque o controle Sim. é nada da ansiedade. E aí eu ia viajar, fazia tudo. 10 horas, então a gente chega, 10 e meia a gente vai em tal lugar. E aí não marca, os momentos não marcam, porque eles estão previsíveis na rotina. E aí eu comecei a largar, falei assim, não é que eu não sei, eu vou pesquisar sobre o lugar, os lugares que eu quero ir, mas eu vou deixar. Hoje eu lembro muito mais, e tenho muito mais lembranças das coisas, porque foram coisas que foram acontecendo. Exatamente. É quando a gente está viajando e você se perde. É a coisa mais gostosa e ninguém quer. Gostoso. Porque as pessoas querem ter o controle. Olha lá, Lili, ó, imagina assim. Meu Deus quando do você se céu. perde, você vai explorar lugares que você não tinha Explorar lugares, eu sigo e descabelo. Olha lá, tá vendo? Aí entra a questão do quê? Da flexibilidade, de lidar com o imprevisto.
Mas resolveu, você está aqui hoje. Mas- De alguma forma ou de outra resolve. Não viajo sem entrar no Google Street View e entender até onde eu tenho que chegar dele. Agora eu conheço a caminho. Aí eu vou. Sério? Sério. Não tô brincando. A rotina faz a gente também automatizar as ações. Né? A gente levanta, sabe exatamente o que vai fazer, o caminho que vai fazer. Aí se alguma coisa sai do script ali, Ah, chama. freio o carro, gosta de estirar. Aí se você já está preparado, já consegue lidar com isso de uma maneira melhor, assim, mais Adulta, fácil, nossa, vamos lá, o que a gente pode fazer? Quais são as saídas? Quais são as possibilidades? Senão você fica muito... Joga no racional. Exatamente. Quando joga no emocional, você desespera. Exatamente. A mulher é mais Aí você tem que racional. pensar em possibilidades, mais emocional. Né? Não fale assim. Quando Porque nós morre somos alguém, espíritos. tem aquele que desespera e tem aquele mais racional que vai resolver o que precisa ser resolvido. Cada um tem seus Cada pontos um tem uma fracos forma de também, reagir, né? mas sai da rotina também. Não, Né? E aí ela chama de mesmice, ó, disfarçada como segurança. Eu gosto da rotina que eu sei, que eu estou dominando, eu sei exatamente. Até o exemplo. Olha ali, pra você, ó. Emperra o carro do progresso social automatizamente que cede o campo do raciocínio ao mesmismo cansador, deprimente. E ela ainda fala, rotina é como ferrugem na engrenagem preciosa maquinaria que corrói e arrebenta. Aí até pegou pesado. Não, eu tento, gente, eu já não choro mais. Não, nada disso não. Eu acho Mas eu fico desesperada do mesmo jeito, eu só não choro. Eu sou Lembra cedo. dessa música? Chico Buarque? Como é que canta essa música? Todo dia ela faz tudo sempre. A pessoa repete, nossa, isso aqui foi forte que ela falou. A pessoa repete a ação de ontem com a igual intensidade hoje. Trabalha no mesmo labor, recompõe idênticos passos, mantém as mesmas e desinteressantes conversações, falando da vida dos outros, busca as repetidas diversões, bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão para alcançar a aposentadoria. Aí o que acontece mais à frente? Nesse ínterim, realiza férias programadas, visita lugares muitas vezes que o desagradam, a mulher que quer ir, não queria ir para a viagem, reúne-se a outros grupos igualmente tediosos e quando chega o período do gozo repouso, deixa-se arrastar pela inutilidade agradável, vitimado por problemas cardíacos, aposentou morto, resultante de pressões insuportáveis ou por neuroses que a monotonia engendra. Aposenta e fica em casa. Nas férias, né? Fica as férias todo dia dentro de casa. Agora eu não vou fazer nada. Não passa. Né? Fica um tédio. Porque somos seres biossociais, querendo ou não, o outro é necessário. Né? A voz, a presença. O ser humano é um mamífero biossocial, construído para experiências e iniciativas constantes, renovadoras. O trabalho constitui estímulo aos valores que lhe dormem latentes, aguardando o despertamento, ampliação e desdobramento. Tem que mudar o nosso conceito de trabalho. O trabalho não é só pelo salário, a gente ainda tem essa mentalidade. Né? Vai procurar um emprego, quanto eu vou ganhar? Não. Né? O que eu vou fazer, eu vou aprender nesse trabalho. As relações, né, entre os colegas de trabalho, alguns até casam entre si. Então a gente valoriza todo o entorno ali daquele trabalho, né, coisas que eu não sabia fazer, mas a partir daquele trabalho eu aprendi, né, eu tive que aprender para manter aquele emprego. Então o trabalho é muito maior do que o salário. A gente às vezes foca só no salário, que é um dia, outro dia já acabou, né? Você fica mais um mês naquela expectativa. Né? Então quantos valores são despertados no estímulo de trabalho? Né? Então eu mesmo nunca gostei de falar em público. Fui virar professor, era obrigado a falar em público. Estudei. Nem sabia que eu sabia. Olha lá, desenvolver o potencial latente. Eu falei aqui que tudo que está no mundo está dentro de mim, né? Sócrates não falava que é para retirar o que está dentro de nós, a gente já sabe tudo em espírito, né? Deixando esse potencial inativo por indolência, preguiça ou rotina, a frustração emocional entorpece o sentido do ser ou leva à violência, ao crime, como processo libertador da masmorra que ele mesmo construiu. E a gente começa, eu não sei, eu não consigo, eu sou velho para isso, e não desenvolve.
né? Aí vai se matando mesmo. Né? O digo se rompe, dá vazão aos conflitos, aos instintos agressivos, ocorrendo processo alucinado, desequilíbrio e choque. Aí não adianta nem psicólogo, já é psiquiatra. Vamos tomar remédio. A solução é suportes morais, aos valores que estão sendo retirados da sociedade, espirituais, para a mudança da rotina, abrindo espaços mentais. Hoje a ciência até já está pesquisando que tem uma parte do cérebro da religiosidade, já está sendo constatado isso, né? Pessoas que oram, né, ou têm bons pensamentos, ali é ativado em determinada região, né? Então, espaços mentais e emocionais para o idealismo do amor ao próximo, da solidariedade, do serviço de enobrecimento humano. As ambições espirituais passam a comandar as disposições íntimas. É nesse momento que a gente começa uma transformação. O espiritual, nós somos espírito e matéria, mas é o espírito que comanda a matéria e não o contrário. É o espírito que comanda o meu corpo material e não o contrário. E a gente está vendo o contrário, a gente quer materializar o espírito ao invés de espiritualizar a matéria. O homem interior, ela sobrepondo-se ao homem exterior, esse ego que eu mostro. Aceitar desafios propostos por quem? Jesus. O que ele faz? Induz a criatura a dar passos mais largos em sua caminhada, buscando a transcendência, que está além da matéria. Romper com a rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem-espírito eterno. Então, desde a educação de um filho, né, desde uma conversa com o outro, falar, não é falar de religião, falar de espiritualidade, né, falar de valores, falar de coisas não materiais. A gente vê as pessoas conversando, falam, eu fiz isso, eu ganhei aquilo, eu comprei aquilo, é só fala de matéria. Então fala do outro, nossa, fulano está bem, ele trocou de carro, ele comprou a casa, ele foi promovido, é só matéria, matéria, matéria. Pensa, olha as conversas, né? Ou da gente ou do outro, só está falando isso o tempo todo. A ansiedade, para os ansiosos. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea, concorda? Quem não, né? Ansiolítica aí está vendendo a roupa. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência de uma sociedade eticamente egoísta, olha as causas, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. É o tem, o tempo todo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho, aí fica aquele sino batendo, tem, você fica louco, aí toma remédio. Né? Será que tem mesmo? Eu tenho que fazer tudo isso que está na minha cabeça hoje? Né? Não dá para escalonar, eu tenho que fazer tudo que o outro está fazendo. Depois que eu entrei na área da saúde, eu fiquei chocada com o número de remédios que a população consome. Hoje é difícil uma pessoa que não toma Gente, eu remédio. fiquei abismada. Só na minha área tem 642 indivíduos. Na minha área, são 6 áreas o bairro todo. É absurdo o número de remédios ansiolíticos. O pessoal lá do centro de convivência, né? Estão uma quantidade de remédios, 7 remédios também. Não é à toa que tem uma farmácia em cada esquina aqui da debaixo. Não está errado, né? Não está errado, mas é uma dependência bem Só que a gente tem que lembrar o seguinte: remédio combate efeito. Qual é a causa? Você tem que tratar a A causa. hora que você consegue resolver a causa, causa você vai é se conhecer. Por que eu tenho esse comportamento que levou a precisar dessa medicação? Né? Tem outras formas. Né? Mas ela é importante no primeiro momento, até a Sim. pessoa se estruturar e tudo, para conseguir entender qual é a função daquilo. Mas é isso que é preocupante, a gente vê esse consumo crescendo Mas e as exacerbado porque pessoas você não não É porque resolvem é o mais isso, ele fácil, acaba a alívio se pondo. É o imediato. paliativo. E começa uma dor de cabeça. Incomoda, né? Exato. Às vezes você está com uma dor É de a bengala, cabeça. né? É. Você está com uma dor de cabeça, que às vezes é só o calor que lavando aqui os punhos, né, a têmpora, passa a dor de cabeça, não, você já busca um remédio. Ou mesmo Aí, lidar com o desconforto da dor de cabeça. Dor de cabeça não mata. sim, tem dor de Então, e cabeça as que é pessoas hoje em dia, suportável. elas não querem lidar com desconforto nenhum. Uma preocupação Então, já leva a dor de cabeça. exatamente, e às vezes vai passar, você vai lidar com aquilo, acolher aquilo e vai passar. Mas Faz as pra pessoas não caminhar, querem. né? Procura saber, por si. igual a dor de barriga, né? Você não pensa, o que será que eu comi? A dor de cabeça, por que eu estou com essa dor de cabeça? O que eu estou pensando? Você não Qual é a investiga, função você quer dela? cortar. Investigar, Tá doendo, né? tá doendo, eu quero cortar.
aguentar, quero parar. Quer tirar É imediatismo, a dor. Né? Realmente E faz tem que parte. vivenciar a dor para aprender. E vai voltar numa outra dor. A catalogação de crimes e violências aterradoras responde pela inquietação e pelo medo. É só ligar o noticiário da televisão que você já fica ansioso. Essa guerra não vai acabar, né? Que o governo não vai melhorar e tudo mais que fica colocando. Né? Ameaça constante contra o ser e o seu grupo, levando a um estado de ansiedade decorrendo da incerteza da vida. Olha a pandemia, toda vez que a televisão morreu tanto, 100, 20 mil, está pronto, eu sou o próximo. Já começa a síndrome do pânico. Né? Minha mãe vai morrer, todo mundo vai morrer. Mas vai mesmo. Né? Isso aí a gente tem que acostumar. Nós vamos morrer. Todo dia você acorda pensando, hoje pode ser o último dia, porque um dia vai ser. Né? O que eu posso fazer nesse último dia? Né? Com quem eu gostaria de conversar no último dia? Aí liga para a pessoa. Se não for o último dia, você vai ligar depois. Mas, Por isso que a gente tem que viver uma vida. é ser ou ter, né? Será que nós queremos ser todos iguais, fazer o que todo mundo faz? Ah lá, como é que os jovens se vestem da mesma forma, né? Todos têm que ter bonezinho, tem que ter cabelo colorido, tem que ter um celular na mão. Estereótipo, né? Aquela coisa de fazer o que todo mundo está fazendo. Qual é a solução? Isso é culpa do cérebro. Tem. Mas a gente é levado a isso. Né? Às vezes não passa, às vezes ele envelhece de bonezinho, capuzinho, correntinho. É a hora de mudar de fase. Mudar de fase. A ansiedade torna-se um estado patológico a caminho da somatização física do corpo, com graves danos para a vida. O grande desafio para o homem contemporâneo é o seu autodescobrimento. Por isso que os consultórios psicológicos estão lotados agora, né? Porque as pessoas buscam, que bom que buscam, né? Essas oportunidades de se conhecer. Não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional. A Vanessa deu depoimento das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Por que quando acontece isso eu tenho determinada reação? Isso é uma forma, a gente se conhece nas situações. Né? Eu sou calmo ou sou nervoso? Agora está todo mundo calmo. Né? Deixa eu entrar uma barata aqui para que entra e continua calmo. Não, o espírito, não precisa ser uma parada, não. É uma manifestação, sai todo mundo correndo. Aí, ó. Aí, vai. Ué, olha o bichinho. Conclusão, o que a Joana nos orienta? Espiritualização. Não necessariamente é religião. Tem gente que tem religião e não tem espiritualidade. Tem gente que tem espiritualidade e não tem religião. Aqui nos conecta a algo além da matéria. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física, tranquilizam a pessoa. Porque tem muita gente que é ansioso por causa da morte. Estou ficando velho, vou morrer, e agora? Mas vai continuar. Fazendo o que considera a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Amor ao próximo, solidariedade, compaixão e a oração são geradores de energias otimistas, além da fé que propicia equilíbrio e paz. Está diferente do que Jesus falou? Então por que o Espiritismo não segue Jesus, conforme aí fora fala? A gente repete aqui o que Jesus falou. Para quê? Um dia aprender a fazer na prática. Então o livro é O Homem Integral, escrito por Divaldo França, ditado por Joana de Anjos. Tudo bem? Alguém quer fazer um comentário final? Então, eu lembro de uma situação que você falou da religiosidade, né? Que hoje a ciência está estudando pontos. Eu lembro naquela hora de Covid, eu estava sem vacina, tinha pego Covid, e nós entramos naquela ala vermelha, né? Aquela tal, eu estava mal, aí tinha uma senhora, uma jovem senhora, estava ela no meu canto aqui, e eu aqui, e os médicos chegaram e falaram, nós vamos ter que te entubar, porque a sua oxigenação está 69, nem sei como que a senhora está falando aqui. O estado de consciência da senhora era para estar tipo perdido. Aí ela disse, então tá bom, então, mas eu posso fazer a minha oração aqui? Vocês me dão um tempinho?
E eu lá olhando para ela, eu na mesma situação que ela quase, né? E ela fez uma Ave Maria, eu lembro certinho a situação. Aí os médicos vieram, aí o médico que veio, vamos olhar de novo. 100% a oxigenação dela. 100%. Não, repete de novo, pede exame, não sei o quê. Ela tinha orado, ela tinha feito o exercício da fé dela. Simplesmente de 65 foi para 100. 5 minutos depois. E a gente esquece desse remedinho diário, né? Então, foi uma coisa assim Até que pra tomar eu remédio, faz uma aprendi, oração porque antes todo de mundo tomar estava ali remédio. naquele sufoco, todo mundo ali, aquela coisa de entubou, morreu. Era assim, a gente estava assim. E ela simplesmente, não, eu vou, mas me dá 5 minutos. Ela pegou ali a oração dela, tirou da carteira ali, leu aquilo lá, e o médico voltou. Aprendizado, né? Toma de novo isso aqui dela para ver. A partir desse dia você redobrou suas orações. Não, eu vi que realmente, né? Eu vi que realmente a Vai coisa. ser o aprendizado. Não que eu não tenha aprendido, mas assim, poxa, é difícil de acreditar nisso. Será que é Para tão ser difícil esse, assim? sim, eles têm que fazer mais Né? pesquisa. Falando em oração, façamos a nossa. É. Então está aqui conosco aquele que nos conduz como exemplo de homem integral, integrado em si mesmo, todo o amor, todo o conhecimento, todo o comportamento que almejamos, de olhar o outro, no âmago do outro e encontrar esse mesmo amor. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui pensando em Ti e na certeza que à nossa frente uma longa estrada para percorrermos, sabendo que ao final nos espera a todos, com os braços abertos, sorrindo, na certeza da nossa vitória. Que assim seja, graças